Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Novo Mundo Convida, o seu programa semanal que traz informações com credibilidade e com um embasamento científico e humanizado. Tudo para trazer a você as melhores perspectivas quando se trata da dependência química. O que funciona, o que não funciona, o que está sendo testado, quais as abordagens possíveis, quais os estudos são feitos e tanta coisa aí para você saber sobre esse universo. É aqui o teu espaço. Então, este é um programa semanal que você também encontra nas redes sociais, em especial eu te recomendo o YouTube. Tem um acervo fantástico para você. Você pode acessar, você pode indicar e diversos profissionais já passaram por aqui. Por isso que eu te recomendo, procure o nosso programa no YouTube, se inscreva, ative o sininho e faça parte desta grande família. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o programa Novo Mundo Convida. E aqui a gente vai falar de um tema tão importante em nossa sociedade, mas tão pouco abordado. E não apenas abordado como uma coisa que faz parte mesmo da sociedade, mas também como algo que é a realidade de muitas famílias e que temos aí diversas maneiras de pensar, diversas linhas de pensamento sobre o tratamento e diferentes perspectivas. A gente quer trazer para você aqui uma abordagem eficaz e sincera, para que você enxergue você mesmo o caminho rumo a uma vida com liberdade, livre da dependência da droga, onde você não apenas está livre, mas também está mais forte, mais compassivo, muito mais saudável. E no programa de hoje, Novo Mundo Convida, recebe ele, o Dr. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é promotor de justiça, especialista em dependência química pela Faculdade Paulista de Medicina, UniAD, e também membro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, CONED, em São Paulo, associado também da ABAD, e é com muita alegria que te recebemos aqui hoje, doutor. Seja muito bem-vindo. Bianca, muito obrigado. Honrado em estar aqui hoje com você. Vocês aqui fazem um trabalho de mídia cidadã e de temas que, como você bem destacou, não são largamente abordados como deveriam pelas chamadas mídias já assim instituídas. Promotor de justiça tratando de dependência química. É. Como que isso foi aparecer na tua vida? Era a primeira pergunta que eu ia te fazer. Como que começou essa área, assim? Como que apareceu a dependência química? Porque sabemos que promotor de justiça pode ter diversas áreas de atuação. E a dependência química não é nada fácil, é cheia de emoção, né? Muito emocional, porque envolve diretamente vidas, famílias, mães, lágrimas, dramas. É complicado. Então, como é que você foi parar nessa área? Na verdade, a dependência química, ela está, sim, permeando muitos dos nossos processos judiciais. É verdade. Eu acredito que, assim, o profissional do direito, daquele que busca o justo, e no caso do Ministério Público, tem uma incumbência constitucional da defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa dos interesses indisponíveis e um foco primordial, inafastável, que é o da proteção integral da infância e da juventude, que não por outro motivo está como uma das normas constitucionais mais assim abrangentes, proteção integral especial, inclusive para a proteção relacionada à dependência química das crianças e dos adolescentes. Então, esse alerta, ele acompanha todo promotor de justiça, a partir dos seus primeiros anos na instituição e
nos processos que vão passando por ele. É claro que nós temos promotorias especializadas. Ao longo da minha carreira, como promotor de justiça da infância e juventude, eu me deparava, por que as drogas se tornaram um fenômeno pediátrico? Por que há crianças e adolescentes hoje que perderam a conexão com a infância para se conectarem com uma substância? Então isso me fez uma reflexão necessária, e aí eu tive oportunidades, andaimes, para me aproximar do tema. Primeira aproximação não foi propriamente com aquilo que eu chamo de ecologia interna, com a nossa ecologia cerebral, mas com o estudo das cidades. Porque também o promotor de justiça, ele se preocupa com o meio ambiente e o meio ambiente urbano, com a cidadania que se expressa nas nossas calçadas, com a segurança pública, com os espaços agradáveis, que são espaços de contemplação, de lazer, que são espaços saudáveis. Então nós carecemos ter sempre uma ecologia interna saudável e também uma ecologia cidadã dos espaços públicos que têm que ser saudáveis e seguros. Isso está no Estatuto da Cidade. A partir daí, trabalhando em Matão, com o desenvolvimento do plano diretor, eu fui ter o contato com uma obra excelente, que é sobre dependência química do Dr. Ronaldo Laranjeira e da doutora Ilana Pinsky. Então aí nós fizemos essa conexão. Que legal, já até passou por aqui também no nosso programa, Dr. Ronaldo Laranjeira, uma baita entrevista, pessoal. Vocês têm que acompanhar, procura aí no nosso canal no YouTube. Você que de repente quer saber mais, foi realmente enriquecedora com toda a sua experiência, né? Foi fantástica mesmo. E que legal, então foi o seu start nesse universo. Agora, poderia ter conhecido e não ficado, né? E não avançado. E até porque é uma área, como eu disse assim, envolve muita dor, né? Muito sofrimento. Envolve as recaídas, ou seja, vem a esperança, de repente vem uma recaída e nisso você acaba tendo contato também com as famílias. Já aconteceu até de foi por causa de algo que você viveu e falou assim, é nisso que eu vou fazer, é nisso que eu vou atuar. Por exemplo, uma situação em que você falou assim, isso aqui deu tão certo, isso aqui eu me senti tão vivendo um propósito nessa situação, uma coisa que transcende, né, o mero trabalho e o salário e né, transcende isso para virar algo como um propósito. Então, você já passou por esse tipo de experiência que te reforçou o ficar nessa área? Vou falar um pouco de cidades. Eu sou apaixonado por suas cidades. Em Matão, há cerca de 18 anos, surgiu um projeto de se plantar árvores para cada criança que nasce. Matão, aqui no estado de São Paulo. E aí, nós sabemos que aqueles agentes dos crimes de menor potencial ofensivo não são encarcerados, eles são encaminhados para a prestação de serviços à comunidade. E não são raros os casos de envolvimentos com drogas. E que, vamos deixar bem claro, o usuário da substância não é encarcerado, ele é encaminhado a cursos, a programas e a prestação de serviços à comunidade. Então ali nós juntamos sociedade civil, mais poder judiciário, Ministério Público, município, todas as forças vivas, para que nós, a partir de então, fizéssemos plantios comunitários de árvores, homenageando crianças nascidas em um determinado mês, naquele mês, e os prestadores de serviços à comunidade eram justamente aqueles que vinham por meio da chamada justiça terapêutica. E eles se sentiam pertencidos quando eles ressignificavam as suas vidas plantando árvores, preparando as árvores em cerimônias que são tão singelas, mas são tão belas e ocorrem há 18 anos. Uau, então isso, você percebeu essa nuance de uma ressignificação, de um novo olhar, e aí falou, é nisso aqui que eu vou continuar. Há quanto tempo já você está na promotoria pública e ao mesmo tempo atuando, ajudando na área da dependência química? De Ministério Público, comecei em 92, né? Antes disso,
cheguei a também advogar, procuradoria fiscal, mas antes mesmo disso eu já era office boy, lá na minha terrinha que é Iguape. E eu, apesar de não ter na minha família dependência química ou codependência, meus grandes e queridos amigos de infância se tornaram dependentes químicos. Então eu acredito que hoje você me permite dar uma homenagem a eles. Não cito os nomes, mas eles estão guardados no meu coração. E a partir daí também eu acredito que eu fui sempre juntando isso. Meio ambiente interno e meio ambiente externo. Preservar a ecologia cerebral, como diz o professor Valentim Gentil Filho, e preservar essa maravilhosa ecologia externa que nós temos, ainda mais em um país como o nosso, né? Que dá nome até para esse espaço de mídia que nós hoje cá estamos. E é claro, aí vem as especializações. Tive o privilégio de fazer especialização na Unifesp. Então é uma ferramenta que naturalmente me levou para a Neoconed, quando lá fui um dos conselheiros, a ABAD, e eu digo assim, os amigos da dependência, os amigos que estão em recuperação, os amigos que estão sempre trabalhando com propósito de prevenção, de tratamento, de reinserção, e aqueles também, vamos ser bem claros, aqueles que estão no Ministério Público combatendo o crime organizado, porque a gente sabe que existem predadores de cérebros que vêm pelo crime organizado, toda essa rede, toda essa virtuosa rede que nós vamos tecendo dia a dia, na verdade, é uma rede pela vida. E é mesmo uma luta muito intensa, uma batalha que muitos podem talvez até olhar hoje como perdida, porque as drogas, elas avançando numa rapidez gigantesca, assim, uma velocidade muito intensa. A gente vê também, como você disse, até pessoas muito jovens, até às vezes crianças se envolvendo nesse universo. Há algo que, por exemplo, pudesse acontecer uma atuação do Ministério Público para estender mesmo a possibilidade de uma recuperação para essas pessoas, especialmente as mais jovens? Ou não tem? Eu sei que é um debate muito, muito grande, né? Se há internação compulsória e tal, mas como que você vê até a atuação da promotoria e também do teu trabalho? Como você consegue ajudar nesse contexto? Hoje, o meu foco é política pública. Hoje, o meu foco é prevenção. Eu não estou mais, como já estive há cerca de alguns anos, trabalhando propriamente ali com o problema focal. Sim. Mas, da mesma maneira que nós temos situações por qualquer outra patologia em que há necessidade de uma intervenção, conquanto excepcional, mas uma intervenção severa, se eu vou falar, por exemplo, de alguém que tem um ataque cardíaco ou que está perto ele vai ter que ser, abre aspas e fecha aspas, internado, mesmo que ele se sinta bem. Sim. Então, na verdade, aí não é propriamente um debate jurídico, sim, mas é um debate da intervenção médica. Verdade. Ato de internação é um ato médico. O que temos hoje como ferramentas legislativas? Temos ferramentas, sim, jurídicas, que permitem apoio para essas intervenções. Olha que maravilha, gente. Estamos aqui hoje com o Dr. Guilherme, que está trazendo também mais informações sobre uma nova lei que foi sancionada. Ele vai falar no próximo bloco sobre a questão dos vapers. Os vapers estão aí. Então, em toda a Avenida Paulista, você vê aqui, daqui a pouco vem uma nuvem de fumaça e aparece uma pessoa por trás que está lá com seu vapor. Então, há novidades, houve uma nova lei, há uma nova lei sancionada já, não foi? Na verdade, tivemos uma decisão maravilhosa da Anvisa, que foi agora justamente na semana passada. Uau! Então você vai saber tudo sobre essa lei e também o que quer dizer agora, a partir de agora, o que se sabe também. Fora todos os estudos que ele vai poder agregar, você vai também saber o que fazer, como, de repente, isso pode trazer imensos prejuízos e quais os motivos. Por que isso aí vai ser proibido? Por quê? É só um vaporzinho. Será? Você vai saber daqui a pouquinho. Então não sai daí ao programa Novo Mundo com Vida, que volta já.
Ao longo desses anos, no tratamento das dependências, nós buscávamos um diferencial e encontramos. Dia após dia eu me surpreendo, não só com a função, mas com a profissional, com o que pode ser desenvolvido e com o que é entregue aos nossos pacientes, aos nossos clientes. Para entrar na Novo Mundo, desde um prestador para cortar um cabelo, uma manicure, tem que ser uma pessoa realmente que eu conheço, que eu posso olhar no branco do olho e falar, aqui é Novo Mundo. Estou lá com 14, 15 pacientes, muito tranquilo, com os fornecedores, com os prestadores. Então, e por ser dito, né, isso também acaba agregando muito, né? Então, é desse jeito que é para atender nossos pacientes. Esse serviço de concierge terapêutica é a ponte entre a administração, a família e a equipe multidisciplinar. A Fabiana Roldan, como vocês puderam observar, está por dentro de cada detalhe, cada desenvolvimento da rotina diária dos nossos pacientes e também dos profissionais. Alinha saídas, horários, profissionais, colaboradores. Temos uma equipe por trás disso tudo. Ela coordena. Isso traz tranquilidade, isso traz conforto, dá autonomia ao paciente para que ele possa, de fato, ter uma experiência junto aos profissionais da equipe multidisciplinar. E a equipe multidisciplinar tem uma experiência muito mais saudável nessa parte operacional, conduzido por ela, pela nossa concierge. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Programa Novo Mundo Convida está de volta, hoje com o Dr. Guilherme Ataide, que está aqui esclarecendo diversos assuntos aqui relacionados a uma nova lei. Mas espera aí, que eu antes aqui nos bastidores estava conversando com o doutor e ele me disse que tem um cardápio de substâncias, um cardápio nefasto de substâncias nesses vapers. É sério, mas não é aquela coisa assim, pelo menos foi vendido para nós, foi vendido como aquele vaporzinho que ajuda a parar de fumar. Não é isso, então? Então, nem todo gás é vapor d'água. Então, aqui eu tenho um aerossol com cerca de 2.000 substâncias químicas altamente cancerígenas,
causadoras de dependência. Ali no e-liquid ou no e-juice, além de sais de nicotina, eu posso empregar um vastíssimo cardápio de substâncias psicoativas, inclusive fentanil. Fentanil, que uma unha pequenininha de fentanil pode matar uma pessoa. Tudo ali com cor, cheiro e sabor de morango ou framboesa. Deus, e tem matado, não é, doutor Guilherme? Tem matado, você falou, pode matar. E tem matado, porque já recebemos aqui especialistas também que falaram sobre isso, sobre problema, um cardiologista, por exemplo, veio trazer os diversos problemas cardíacos em jovens, em adolescentes. E é muito terrível, é muito triste, porque é uma cegueira, parece que a maior parte das pessoas ainda tem. O que acontece é que, como eu disse antes, e qualificando mais uma vez esse virtuoso espaço, a mídia precisava ter olhos de cidadania, olhos de empatia e olhos de amor a todos nós. E vejam só, por que nós estamos aqui hoje neste ambiente saudável e que não há nenhum fumígeno? Por causa de uma conquista, de uma legislação. É mesmo. Aqueles que promovem os vapings, ou os pods, ou os cigarros eletrônicos, querem normalizar e voltar, um retrocesso, trazer a fumaça para as nossas vidas. Só que uma fumaça com outras características. Um cheirinho bom. E mais que isso, é um produto que foi maldosamente concebido para os millennials. Então, eu hoje posso, assim, parafrasear e dizer que o vape não é a chaleirinha da vovó. É uma chaleira eletrônica cancerígena. Meu Deus. O vape é como se você pegasse o seu celular, fumasse o seu celular, porque o filamento que vai superaquecer o e-liquid, ele é metálico. Então, você está promovendo a absorção pulmonar direta de níquel, cádmio, lítio e uma infinidade de produtos carcinogênicos ou que de maneira nenhuma poderiam ter o contato com as nossas vias respiratórias. Gente, deixa eu te contar uma que é chocante. Chocante. Pois eu falei da chaleira da vovó. Pois eu estava com o colírio da vovó. E aí eu olhei propileno glicol no colírio. Eu falei, mas aqui você tem o propileno glicol dentro dos vapings. Você tem glicerina vegetal dentro dos vapings. Então, aquilo que a gente ouvia e que foi muito bem enfatizado pelas políticas públicas, de que em cigarro convencional nós temos até veneno para rato, sim, pois eu diria que no vape nós temos veneno para elefante. Meu Deus, olha a seriedade disso. Quando você daí começou a aprofundar-se nessa questão, deve ter ficado muito chocado. Como que foi tua reação, assim, né? Porque, como assim tá passando isso para os nossos jovens? Como estão deixando entrar isso aqui? Começou fora do Brasil, né? Chegou no Brasil e espalhou-se rapidamente. Eu vejo direto, muita gente usando, eu conheço pessoas que usam. Então também, outro dia essa minha amiga estava com um disparo no coração acelerado. Eu falei assim, você sabia que esse seu vapers, ele também está associado, é bem provável que você está tendo isso por causa de estar usando esse vapor? Ela imagina que ela parou de fumar por causa desse vapor, entendeu? Então, a pessoa pensa que, mas pelo menos não está fumando. Só que está usando, então, algo que pode até ser pior, doutor? Sim, até porque um cigarro convencional, ou mesmo aquele palheiro da roça que dizem que não faz mal, faz sim. Tem nicotina do mesmo jeito e outras substâncias aí que são também maléficas. Mas cigarro de palheiro não explode. E vaping explode. Vapes explodem. Eles são explosivos, porque eles têm uma bateria de lítio. Então você está superaquecendo essa bateria de lítio em contato com a sua boca. Nós temos registro já de um caso nos Estados Unidos, no qual um garoto de 17 anos, lembra, a droga pediátrica, fazia uso do cigarro convencional. A mãe, desavisada, deu-lhe um vape, porque acreditava que um produto que entrega
muito mais nicotina que um tradicional. Um vape vale muito mais do que um cigarro tradicional, portanto, ele é muito mais adictivo. Então, é uma grande mentira que ele abre e fecha aspas, remédio. Não é. Deu-lhe um vape, foi parar no hospital, ele teve uma explosão enquanto fumava esse vape e os médicos viram ali, no começo, pensaram, qual foi a scanner contra a qual teu filho, por acaso, trombou? Porque toda a face dele ficou dilacerada. Meu Deus. Agora, isto não vem para a grande mídia brasileira, que hoje, vamos deixar bem claros, impulsiona os vapes. Como que, de repente, esse vício... É um vício, não é, doutor Guilherme? É um vício. Podemos falar que o vapor, ele é viciante e são pessoas viciadas, estão dependentes do vapor. Ele seria também algo que potencializa para outras drogas ou para a necessidade, essa busca, né? Que a pessoa que está, muitas vezes, começa... É aquela porta de entrada para... Assim, junto como vem o álcool, depois para muitos vem a maconha, depois naquela busca, logo vem a cocaína, logo vem as substâncias mais fortes, porque então a pessoa está pensando, quero mais, não está mais suficiente aquilo lá. Houve já alguma percepção, eu sei que de repente não há grandes estudos no Brasil até sobre isso, mas você já percebeu, tem reparado que há uma facilidade maior para essas pessoas irem para outras drogas? O vape é o self-service eletrônico da dependência química. Meu Deus. Ele é maldosamente concebido para essa nova geração que é altamente conectada, plugada em altas tecnologias. Então nós vamos ter muitos filhos do quarto que estarão lá fazendo uso dos seus vapes. Vai ter saídas aí que são já previsíveis. Transplante pulmonar, ou morte, lesões pulmonares crônicas, a dependência, e aí vem as outras dependências. Porque não são raros os casos, isso já está bem documentado, de crianças, adolescentes que começam com os cigarros eletrônicos e depois passam para os cigarros convencionais. Muito bem documentado que crianças, adolescentes e jovens morreram nos Estados Unidos por causa da EVALI, que é uma lesão pulmonar aguda ocasionada pelos vapes que continham tetrahidrocannabinol, portanto, um derivado da cannabis, da maconha. Então, é o self-service pernicioso, maldosamente concebido. Para quê? Mas por que inventaram isso? Porque a indústria, a narcoindústria, estava perdendo consumidores. Então ela vai ter que repor estoques de consumidores. Vai repor estoques de consumidores com essa nova geração. Então isso foi muito bem pensado. Isso aí não foi algo que surgiu do acaso. Tanto é verdade que eu volto a insistir. Peguem hoje matérias pagas, peguem hoje até editoriais que teriam até talvez uma aproximação de distanciamento, mas vejam as entrelinhas. Hoje está se dizendo que se combater os vapes poderá até quebrar a economia de algumas cidades hoje nas quais há a plantação de tabaco. Esse mesmo discurso surgiu há 30 anos, 20 e poucos anos, quando veio a primeira lei paulista, na época do então governador José Serra, que foi a lei que proibiu o fumo em locais fechados. Então, a economia não quebrou. Pelo contrário, houve economia do SUS. Então, fortalece... É incrível como naquela época, eu me lembro, eu vejo que era normalizado, né? Totalmente normalizado. Hoje você não vê, os ambientes, eles eram repletos de pessoas lá dentro fumando. No táxis com cheiro de cigarro. Por quê? Porque era normal. Né? E hoje não, hoje você entra há uma gritante diferença, tanto nos restaurantes, nos carros também, onde houve uma conscientização. Você acredita que há uma conscientização acontecendo ou ainda estamos um pouco longe disso, justamente porque há uma indústria muito poderosa, né? Há esse narcotráfico também, né? Os narcoempreendedores, sim, eles estão investindo nisso, não é? Lembra que eu falei no primeiro bloco sobre os predadores de cérebros?
O crime organizado é o predador de cérebro sem CNPJ. Esses são os predadores de cérebro com CNPJ. Agora, o nosso cérebro ele vai sofrer as consequências da adicção, seja uma droga legalizada ou não. E quando vem os vapes, eles não avisam, porque quando você tem, por exemplo, os cigarros que nós não estamos mais acostumados a sentir odores, eles incomodam, os vapes, eles vêm justamente com múltiplos odores, múltiplos sabores, com sensações que se afastam de qualquer desconforto que já era bem associado ao consumo dos cigarros convencionais. Vamos deixar isso muito bem claro. É para reposição de estoques de consumidores. O Brasil ganhou o Hexa. Nós somos os melhores na política de controle do tabaco no mundo. Houve uma redução expressiva do número de consumidores dessa indústria que mata boa parte dos seus consumidores, que é a indústria da nicotina. Então nós estamos falando de uma substância altamente adictiva que detona todo o sistema cardiorrespiratório, o sistema vascular, coração, como você já bem disse, pele, dentição e, além de tudo, se não é o dano da dentição causada pelas milhares de substâncias químicas ali, então o vape, além de tudo, é cariogênico, vai ser pela explosão. Meu Deus. Esse é o programa para você espalhar, para você pegar esse programa aqui, compartilhar nas tuas redes sociais, trazer informação para aquela sua amiga, aquele seu amigo, aquele seu vizinho que está usando indiscriminadamente, pensando que está fazendo uma coisa boa, que está cuidando da saúde, porque só porque daí ele está trocando o cigarrinho, o que queima, o que precisa de fogo para acender, né, por um negocinho que é só apertar o botão. Doutor Guilherme, inclusive recentemente o STF parece que já sancionou essa lei e agora vai ser proibido o uso de vapers. É uma nova lei que ainda as pessoas precisam conhecer, não é? Conta pra gente sobre isso. Bom, nós falamos sobre a Política Nacional do Controle do Tabaco. Nós somos campeões mundiais. Foi algo construído coletivamente ao longo de 50 anos. Então, a Anvisa, na semana passada, no Dia do Índio, isso para mim é muito significativo, porque eu sempre vou me remeter à defesa dos meios ambientes, né? Então, por 5-0, disse não, um sonoro não aos vapings. O STF, respeitosamente e ao contrário, já tem uma leitura de flexibilização da nossa legislação protetiva em relação às crianças. Porque hoje, a depender dos votos que nós temos no STF, as drogas elas estariam praticamente liberadas. Então foi muito bom você ter mencionado que a Anvisa, que é uma agência regulatória de técnicos, ouviu técnicos pelo mundo afora, técnicos brasileiros, e não tem por que você retroceder. A criança e o adolescente não admitem retrocesso na sua proteção. É para eles e por eles lá atrás que houve essa motivação de toda essa construção de uma política para que as drogas não se tornem pediátricas. E vapes vem para uma geração que não conheceu cigarro, não conheceu fósforo, não conheceu isqueiro, mas conhece o quê? Conhece a conexão na tomada. Então, que terrível. Vapes se carregam até em tomadas e que se carregam até nos próprios laptops. Imagina que tenha isso para uma geração de filhos do quarto. Exato. Tô arrepiada aqui porque realmente é algo chocante. Tem mais para você no próximo bloco, porque não acabou não. Precisamos então agora saber na prática o que a gente faz com isso. Como é que se pode conscientizar? Como é que se pode tratar? Quais as informações relevantes na hora de chacoalhar mesmo as pessoas que amamos, para que elas parem, despertem a conscientização que vai ser necessária, assim, que você faça, que eu faça, que possamos nos ajudar para uma sociedade mais saudável, um meio ambiente, né, doutor, mais equilibrado. A gente volta já já, programa Novo Mundo convida hoje com o doutor Guilherme Ataíde.
A gente vai legalizar, nós vamos regular um comércio, onde vai ser comprado? Não adianta falar somente em liberação de droga ou da quantidade de droga liberada para uso próprio. Seria um impacto muito grande nas políticas públicas, na saúde pública, nas finanças públicas, nas famílias e principalmente no usuário. Se nós não conseguimos hoje tratar na quantidade que nós temos, imagine com a droga liberada no país. É um tema que tem que ser discutido, rediscutido, independente da ideologia partidária. A gente tem que tratar o problema como um todo, o que não é visto hoje no país dessa forma. É um tema polêmico, na minha concepção, as drogas não têm que ser liberadas de maneira alguma no país, a gente não tem estrutura para tratar esse assunto ainda. E esse assunto gera outras consequências, principalmente a questão do combate ao narcotráfico, as questões de saúde pública, as destruições de lares familiares. É o que a gente vem buscando trabalhar todo esse tempo, né, de advocacia na área de saúde mental. E nesse tempo de atuação como advogado que trabalha com saúde mental e na recuperação de pessoas com dependência química, que eu trabalho na área de regularização das empresas e com os empresários para que a gente consiga, de alguma forma, dar uma segurança jurídica para todo esse sistema, a gente sabe que não está preparado. É cada vez mais usuários, que são drogas novas, e o único resultado que eu vejo em relação a tudo isso é destruição de pessoas e de família. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida. Hoje recebemos o Dr. Guilherme Ataide, tem trazido tantas informações para você, informações muito importantes, relevantes, cruciais para você que, como eu, você talvez tem esse caso aí que você é mãe de alguém, de uma criança pequena e sabe a influência que os amiguinhos têm, que até mesmo olhar para aqueles ícones, os artistas, a influência que eles também exercem. Eu tenho um filhinho de 7 anos, Dr. Guilherme, e graças a Deus eu converso muito com ele e toco até em pontos como dependência, a questão das drogas, falo sobre isso. Eu também agora, pelo que eu tô vendo, tenho que falar com ele. É claro que na medida, quanto mais velho ele vai ficando, mais eu tenho que entrar em alguns assuntos. Mas como que a gente pode atuar na prevenção, na conscientização das crianças, dos jovens? Lá eu de novo falando sobre as cidades. Eu não posso envergonhar a infância que eu tive numa cidade acolhedora, uma cidade na qual os pontos de venda de bebida alcoólica, o próprio dono do bar, ele já olhava feio pra gente se a gente passasse perto. Então, criança era criança, álcool, cigarro não eram drogas pediátricas. A narcomídia, a narcoindústria quer hoje, de novo, fisgar essas crianças. Quer fisgar como novos dependentes. O que nós temos que dizer para as nossas crianças? Primeira coisa que nós temos que dizer é através dos nossos exemplos. Depois, é na nossa busca por espaços saudáveis.
Por que não há uma placa amorosa em um parquinho, em uma praça em São Paulo, dizendo: aqui nós temos o sagrado direito de respirar. Cigarros não, vapes não. Nada que seja positivo, mas algo que vai trazer o protagonismo infantil. Então, na verdade, eu acho que nós precisamos ter a escutatória das crianças, né? Como já dizia Rubem Alves, as crianças não querem saber de um mundo de fumaça. As crianças, elas querem muito mais do que comprar vape ou comestíveis à base de THC, maconha, na padaria, como se pretende, porque o pacote vem completo. É vape com mais um biscoitinho à base de THC, e vape no THC e lá dentro. É tempestade perfeita, mas as crianças são nossas parceiras. Eu diria que hoje é fundamental ouvir as crianças, dar-lhes protagonismo, e nós temos sim que conquistar mais espaços saudáveis. Os espaços fechados hoje, eles estão saudáveis, não há fumígeno, mas eu não entendo porque, por exemplo, fora alguns parques aqui em São Paulo, como o Parque do Ibirapuera, nas praças locais onde há parquinhos, há a liberação total de qualquer tipo de fumaça. Esta é uma política pública que os nossos 5.570 municípios do país podem fazer. Temos agora um ano eleitoral. Vamos levar isso aos nossos vereadores, aos nossos candidatos, aos prefeitos, às prefeitas, para que a cidade que nós realmente queremos seja muito melhor do que essa cidade esfumaçada que temos. É verdade, doutor Guilherme, porque até aproveitando esse gancho, é um tema que deveria ser levado também para a parte política, e que os vereadores e que vão ser eleitos agora, né, que pudessem até usar como um argumento, tipo, eu vou lutar por isso aqui. Porque se há uma bandeira que a gente pode hoje pensar e enxergar com clareza que merece e deve ser defendida, é essa, contra os vapers. É uma bandeira muito importante para ser levantada, para que as pessoas deixem entrar e crescer mesmo, sabe, que leva isso para a família. Gente, vamos falar sobre isso aqui em casa, né, no jantar em família, no jantar daquele, sei lá, de Páscoa, no almoço de Páscoa, no almoço de Natal. São coisas onde há a oportunidade de levar informações para quem ainda não sabe, porque a maior parte das pessoas não sabe, né, doutor? Nós queremos que nossos filhos sejam os meninos maluquinhos, mas nós não estamos dando para eles os espaços para que eles ali tenham, de fato, toda essa conexão lúdica com a terra. Então eu vou insistir, nossas cidades, elas estão morrendo por falta de espaços saudáveis. A discussão dentro de casa, ela é muito boa, mas além disso, eu quero que as famílias estejam em ambientes seguros nas vias públicas. Não tem sentido nós entendemos que as cenas de uso de substâncias psicoativas seriam normalizadas. Onde as cenas de uso hoje deveriam estar as crianças, porque eu não falei do Matão Mais Verde, ali são muitos dos que estão lá, prestadores de serviços à comunidade, são dependentes químicos em recuperação, nos grupos de mútua ajuda, nessa teia virtuosa. Então, é esse tecido social que tem que ser novamente refeito, com linhas amorosas e com linhas de esperança. E as leis, falando como promotor de justiça, elas nos servem como um bom condutor para isso. E as leis estão ao alcance de nós. Se o Parque do Ibirapuera, lá, há muito tempo, não combina natureza com cigarro, até porque tem o descarte. E isso aí é terrível. Se hoje cigarro já causa um problema terrível para o meio ambiente pelo descarte, nós vamos agora infestar o nosso país, as nossas águas, as nossas tantas águas, com bateria de lítio, metais pesados, carcinogênicos, que vão poluir solo e o nosso lençol freático. Que sentido tem isso? Como que você veria o papel também das escolas nessa conscientização também a esse respeito? As escolas foram protagonistas quando veio a primeira lei antifumo. Nós aprendemos isso. Os professores traziam isso. Agora, eles têm muito mais conhecimento, eles têm muito mais ferramenta. E assim, a galera é esperta.
E menina não gosta de ser enganado, ludibriado por ninguém. Então você tem que dizer exatamente o seguinte: não caia nessa roubada. Hoje a gente percebe uma maior conscientização também dos professores na questão dos vapers e dessa questão do ambiente, de irem para ambientes saudáveis, abertos. São Paulo é protagonista de muito tempo nessa questão antifumo. E eu vou dizer, antifumo, muito mais que isso, a favor da vida vida em abundância, desse sagrado e direito respiratório que nós temos que ter. Então, hoje, os professores em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, muitos deles já estão recebendo as suas capacitações, mas nós temos muito material de boa qualidade pela rede. Então, os materiais estão aí, as ferramentas estão aí. Sim. É hora de nós juntarmos, trabalharmos de mão dada para cuidar do broto, para que a vida depois dê flor e fruto. Frutos de saúde. É isso que nós temos que fazer. Então, a responsabilidade é compartilhada. Os nossos vereadores, os prefeitos, os governadores, agora a Anvisa ganhou de 5-0 da narcoindústria. Anvisa 5, indústria 0. Então nós somos campeões. Demos agora o apoio e fiquemos atentos para as iniciativas legislativas que querem o retrocesso. Tem projetos Isso aí, é complicado, hein? Então, olhares atentos e ações cidadãs. E é bem complicado porque aí pode usar até essa percepção de que vira e mexe, surge uma cortina de fumaça, né? Ou a impressão minha, uma cortina de fumaça de algo assim, o tema da vez, esse aqui, gente, todo mundo fala disso aqui. Pra daí algo que é tão importante tá lá nos bastidores, tá passando batido. E vai passando, e vai empurrando para a sociedade goela abaixo. Escada abaixo. Mas é só pensar, quem quer hoje fumaça em um restaurante? Quem quer vape, 2.000 substâncias cancerígenas, sabor ou cheiro creme brulee, né, em um restaurante? Eu não quero câncer para mim sabor morango. Então é isso que precisa ficar muito bem claro. Vape não é remédio, não facilita ninguém que você abandone o nicotinismo. O protocolo do Estado de São Paulo é um dos melhores protocolos. Procure o posto de saúde mais perto da sua casa. Lá já existe esse protocolo para que você deixe tanto o vape quanto também o cigarro convencional. Nós temos hoje muitas ferramentas aí pelo SUS. E quem diz que se o Brasil não legalizar vape, perde impostos? Pois a indústria da nicotina custa todos os anos para o SUS 100 bilhões de reais. Então nós vamos duplicar. Porque além dos cigarros convencionais, que vai pegar a minha geração, tem os vapes para a geração que está vindo aí. E essa geração tem que alçar sonhos muito maiores do que sonhos que se evaporem. Uau! Então, olhando assim para o futuro, doutor, que você vê como existem dois caminhos, ou a sociedade se conscientiza e também o Ministério Público e também todo esse trabalho é feito, ou a coisa vai degringolar e muitas vidas serão ceifadas. Agora, na tua perspectiva, qual a melhor possibilidade e a pior possibilidade? Porque aí ajuda também o pessoal de casa a refletir, a pensar sobre o assunto. Eu vou ter que falar um número. Projeto de Lei 5008-23. Esse projeto pretende legalização de vapes, não só de sais de nicotina, permite-se ali também qualquer componente herbal. Se eu estou falando de componente herbal, leia-se THC, vindo da cannabis. Nós teremos aí situações jurídicas bastante complexas de compatibilização, porque o THC é uma substância ilícita. Falando em THC, eu aprendo muito com o Dr. Ronaldo Laranjeira também, com a doutora Fátima, meus grandes professores, que existe o THC sintético e que são equiparados às drogas K. Então, isso tudo
estará no vape. E eu repito, se houver um cenário de legalização, é dependência química, explosão, câncer, DPOC com CNPJ. E o crime organizado fatiando esse mercado. Assim como existe hoje com os cigarros convencionais. Então quem diz que vou ter que legalizar vape para combater o crime organizado, está impulsionando o crime organizado, está sugando recursos do SUS e está roubando a esperança das nossas crianças. Exatamente. E o melhor cenário, então, qual seria? O melhor cenário é esse. Tá? É de nós estarmos hoje de mãos dadas, sabendo que dependência química é uma doença complexa, não é falha de caráter, mas que a prevenção é a melhor forma de se tratar, vamos assim dizer. A prevenção é o melhor tratamento, com políticas públicas, com espaços saudáveis, com legislação que é perfeitamente possível, porque hoje, se nós temos legislação municipal que impede até fogos de artifício muito barulhentos, a fumaça lá em cima, por que não vamos então proibir a fumaça nos parquinhos? Então, nós temos hoje muito a caminhar. Estamos no caminho certo e estamos com gente muito boa. Vocês estão de parabéns e eu sou muito grato por essa oportunidade. E nós, pela oportunidade de tê-lo aqui, Dr. Guilherme, foi uma honra que você continue nessa luta. Estamos aqui na torcida para que você seja mesmo levantado como essa voz para conscientizar, para trabalhar de uma maneira tão precisa e tão desbravadora e ajudando muitas famílias que eu sei que hoje foram ajudadas através dessa programação. Muitíssimo obrigado, Dr. Guilherme Ataide. Você tem Instagram, tem redes sociais, não tem? Para o pessoal seguir, para a gente poder acompanhar seu trabalho? Pois é, eu precisava pedir ajuda a universitários. Eu até tenho, mas não sei citar. É verdade, porque até, veja, é tão relevante. E os jovens que estão nas redes sociais, né, doutor? Deixa eu só falar então para quem está na minha faixa. Isso. Eu sou um dos dinossauros do Facebook. Guilherme Ataide com ATHAY Ribeiro Franco. Exato. Eu escrevo algumas coisas também. Que legal, que bom. Vamos acompanhar. Doutor, deixa uma mensagem para nossa audiência, por favor, nosso telespectador, uma mensagem, o que vier ao seu coração. Elifas Andreato é um artista plástico paranaense. Um dos seus quadros mais famosos, que há pouco tempo ficava aqui perto de nós no Hospital do Coração, é uma noite com uma bandeira, e quem empunha essa bandeira é um garoto mestiço, como é o nosso lindo país, essa mestiçagem. E esse garoto corre nessa noite e as estrelas que vão iluminar a noite saem da bandeira brasileira. Ai, que lindo. Não podemos jamais pecar contra a esperança. Vapes não, vida sim. Uau, que lindo. Arrepiei. E você aí? Olha, eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, desse programa. Foi muito edificante, esclarecedor. E fica a orientação. Preste atenção. Vamos também olhar agora nas eleições. Vamos dar atenção a esse tópico tão relevante, tão crucial e atual. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Fique com Deus. Super abraço. Até o próximo Novo Mundo com Vida. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado.
Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.